Muito bom dia! Hoje quero compartilhar com vocês a chave da mansidão. Essa chave ela está com Moisés. Moisés ele é chamado de o homem mais manso sobre a terra. E qual que é o lance? Todas as chaves elas são adquiríveis. Todo mundo pode adquirir. É acessível. Moisés ele não era o cara mais manso. Para explicar um pouco sobre a vida de Moisés, a vida dele divide em 3 etapas. O 40 na Bíblia tem um símbolo de tempo para um propósito. Inclusive o pessoal passa 40 anos no deserto, então era um tempo para um propósito. Era para passar 40 anos de desfrute na terra prometida. Moisés, os seus primeiros 40 anos, ele cresce no Egito, então aprendendo todas as habilidades do Egito. Ou seja, Moisés era o cara mais capacitado para poder liderar e governar o povo com essa transição do Egito, passando pelo deserto para chegar na terra prometida. Só que ele tinha um problema, faltava outras chaves. Moisés depois passa 40 anos no deserto, sozinho, não com o povo, mas tendo uma experiência com Deus. É como se fosse assim, Deus enche Moisés de coisas no Egito, Deus leva Moisés para o deserto para esvaziar Moisés. Deserto não é um lugar vazio. Então Deus usa isso para esvaziar Moisés, para aí nos seus últimos 40 anos ele fazer seu propósito principal de vida, que é o que? Libertar o povo do Egito. E ele fez isso, ele cumpriu muito bem. Embora tentou fugir disso, tentou negar isso, deu um monte de desculpa para Deus. Mas nesse processo, aonde está a chave? Moisés, ele não era um cara manso. Tanto é que ele foge do Egito porque ele matou um egípcio que estava maltratando um hebreu. De repente ele começou a ficar incomodado como os egípcios maltratavam os hebreus, que os hebreus é o povo de Moisés, e ele começa a perceber alguma empatia por esse povo, e depois ele vai descobrir sua verdadeira identidade, que ele também era hebreu. E aí nesse meio termo ele mata um cara, e ele foge porque o pessoal queria pegar ele. Então, para ele ter essa ira, para ele ficar nervoso a ponto de querer matar alguém, ele não era um cara manso. E por ele crescer como um príncipe, imagina, a vaidade, a soberba, mas ele se torna o cara mais manso sobre a terra. Tão manso a ponto de que, quando ele estava já com o povo lá de Deus, os hebreus, os irmãos dele, Arão e... esqueci o nome da outra lá. Eles chegam para Moisés e colocam ele numa situação de o quê? Uai, Moisés, Deus fala só com você, Deus não fala com a gente, não? Deus falava através de sonhos para Miriam e Arão, porque Moisés pediu para Deus isso. Ou seja, através de Moisés, Deus passa a falar com eles, e aí agora eles acham que são suficientes e começam a desprezar Moisés. Sabe o que Moisés fez? Não fez nada. Porque ele ficou manso. O Moisés de antes não deixava passar. Só que agora ele passou a deixar. E vocês vão pegar uma chave de Moisés que ele ficou manso até demais. E isso é um perigo. Se você for analisar Jesus, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus é o leão da tribo de Judá. São duas naturezas completamente diferentes. A mansidão, ela tem a ver com a ovelha, com o cordeiro. A mansidão, Jesus fala que bem-aventurado os mansos, porque esses herdarão a terra. Então você já entendeu que ser manso te dá condições de conquistar a terra. Por quê? Porque primeiro, você ganha a habilidade de sacrificar. Segundo, você se torna uma pessoa que consegue relacionar e conviver melhor. Então o fato de você ter mansidão te permite conquistar a terra. Só que para conquistar a terra, precisa de outras habilidades, não é só através da mansidão. A mansidão, ela tem a capacidade de conquistar o coração das pessoas. Tem a capacidade de conquistar os relacionamentos. Moisés, ele ficou tão manso, mas tão manso, que faltou uma outra chave. Ele não poderia deixar morrer o leão. Por quê? Josué era como um leão, ele teve coragem de avançar para a terra prometida. Moisés ficou tão manso, mas tão manso, que faltou ele o leão, aquela ousadia, aquela coragem, aquela força de avançar para a terra prometida. Então minha dica é, fique manso, o máximo que você puder.
mas não perca o leão. Seja um leão amansado, adestrado. Quando você pega um animal selvagem, né? Seja um cavalo que você quer montar, seja um leão que você vai usar ele num zoológico, num circo, você vê até em lugares livres, no meio da selva, pessoas que conseguem amansar um leão e conviver com ele. Então, o que é ser manso? A capacidade de permitir que alguém te amanse, te adestre. E Deus vai fazer isso. Exemplo, para amansar um cavalo, você usa o freio. Quando você usa o freio no cavalo, você é capaz de dominar o cavalo. E Deus não fala isso? O cavalo ele é dominado pelo freio. O homem, se ele consegue dominar a própria língua, ele é capaz de dominar o corpo inteiro. Por que a língua? A língua, o que você fala, tem conexão com o seu coração. E o seu coração é onde habita o Espírito de Deus, que é a parte mais poderosa dessa história. A sua vida espiritual é o que você tem de mais poderoso. Então, se você não investir nisso, você não vai conseguir ter sucesso nessas chaves. Porque mansidão é espiritual. Vou te provar. Lá em Gálatas, quando vai falar do fruto do Espírito, tem um monte de características do fruto do Espírito. Começa com amor, passa por alegria, depois paz. É como se fosse uma escadinha, sabe? Essa chave aqui também é poderosa. Você tem cá no topo da árvore do fruto o amor, que é a máxima de Deus é o amor. Depois a alegria, depois a paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Domínio próprio é lá embaixo. Para você pegar essa chave, se você quer subir essa escada até o amor, para você conseguir ter amor mesmo, para você conseguir ter alegria mesmo, para conseguir ter paz, no mundo de caos, de confusão que a gente vive, você precisa ter domínio próprio. Então olha só, aqui embaixo, na hora que você pisa no degrau do domínio próprio, o que vem em seguida? Mansidão. Então o que precede a mansidão, o que vai te dar acesso à mansidão é ter domínio próprio. E como que você tem domínio próprio? Freando a língua. Então quer pegar a chave? Para você virar isso, você pode perceber quantas vezes você ficou com raiva, você quis expressar isso, você quis desabafar, você quis revidar. Eu estou nesse processo. Tem pessoas que acham que eu sou manso, tem outras que acham que eu sou bravo demais. Mas eu sei de mim, sei do meu coração e sei do meu histórico, sei da minha história. Comparando com o Rafael de antes, eu sou um cordeirinho. Mas comparando com o que eu quero transformar de mansidão na minha vida, eu ainda sou um leão. E qual que é a sabedoria da vida? A sabedoria da vida é você ser o leão na hora que tem que ser o leão. Você se comportar como um leão na hora que você precisa ser um cordeiro, aí não dá, falta sabedoria. Se você for um cordeiro na hora que você precisa ser um leão, aí não dá, falta sabedoria. Mas buscar isso, treinar isso, pelo menos já é um caminho. É a mesma coisa, eu treino aqui, o bíceps. Eu sei que eu preciso trabalhar o bíceps, então eu vou exercitar o bíceps. Se eu preciso trabalhar o bíceps, desenvolver o bíceps, e só faço exercício para perna, para panturrilha, eu nunca vou desenvolver aqui. Então só de eu mexer na minha mentalidade de querer ser manso, isso já me ajuda muito. Só de eu mexer na minha mentalidade, a capacidade de poder frear a minha língua. Quando você freia a sua língua, você segura um tanto de impulso, você consegue observar melhor. Acho que já deu para comunicar essa chave. Seja manso. Bem-aventurados os mansos, porque esses herdarão a terra. Você quer herdar a terra? É através de Moisés que Deus fala assim, quem me dera, se vocês me ouvissem e colocassem em prática, tudo lhe iria bem. É através de Moisés que Deus fala assim, se você me ouvir atentamente, os meus ensinos e guardar meus mandamentos, bem-aventurado vai ser ao entrar e ao sair. Bem-aventurado vai ser no campo, na cidade. Deus está falando que ouvir Ele, então frear, ouvir, colocar em prática, te faz herdar a terra, te faz alcançar promessas que Deus deu. Deus abençoe muito sua vida. Se gostou, se essa chave tem feito sentido para você, vira. Olha só, isso tem que te tomar de uma emoção. Então você vira aqui na sua mente uma mudança de mentalidade.
Depois você cria micro resultados, pequenos resultados, colocando isso em prática. E aí você vendo que é bacana, que é possível, que dá resultado, você persevera nisso, você cria constância nisso. Você vai ver como você fica poderoso. É a terceira chave. Compartilhe com uma pessoa que você gosta. Compartilhe com alguém que precisa ficar mais manso. E não se escreve de comentar aqui. Deixe seu comentário para mim. Eu gosto de ver quando você escreve. Valeu.